Bom dia a todos. Good morning, everybody. Débora, obrigada pelo maravilhoso tempo de louvor. Deborah, thank you for the wonderful E time ao of worship. Cliff também. And also thank you, Cliff. Foi uma linda surpresa. It was a very good surprise. Obrigada, Bruno. Thank you, Bruno. Que maravilha estarmos reunidos na casa do Senhor como irmãos, não é? It's wonderful to be together in the house of the Lord as brothers. Cantamos realmente canções lindas da palavra do Senhor, So we sang beautiful songs of the word of the Lord, sobre a sua fidelidade, a sua bondade sobre a nossa vida. about His faithfulness, about His goodness in our lives. E podemos ver que todas as promessas que o Senhor nos fez desde o início e até hoje, Ele tem sido sempre fiel para cumpri-las. And we can see all the promises that God have made since the very beginning until today are being fulfilled. Então vamos continuar louvando e adorando ao Senhor, que é digno de toda esta honra. So let's continue praising and worship the Lord because He's worthy of all the honor and glory. Amém. Então hoje é dia 8 de março, So today is the 8th of March, o dia em que o mundo escolheu para identificar como o Dia Internacional da Mulher. the day that the world chose to identify as the International Women's Day. Continuamos vivendo em tempos em que o mundo debate o valor da mulher. We are still living in times that the world debates about the value of the woman. E à volta de todo mundo, em alguns lugares, as mulheres são diminuídas. In some places around the world, the women are still diminuted. Em muitos outros, são exaltadas até de uma forma desequilibrada. In some other places, the women are exalted in a wrong way, in some kind of a wrong way. Em muitos outros, talvez, é como se ela nem existisse. In some other places, it's just like the woman doesn't exist. Aos homens aqui presentes, me desculpem, mas hoje vamos falar um pouquinho mais das mulheres. To the men's presence here, so I'm sorry, we are going to talk about the women's. Mas sei onde vocês, homens, têm um papel fundamental ao lado dessas mulheres. But remember that you men have a very important role next to these women's. E mesmo aquelas mulheres que possam pensar, eu não tenho um homem do meu lado. Even the women that may think, I don't have a man next to me. Todas nós temos o principal, que é o Senhor Deus sobre nossa vida. All of us have the principal one, which is our Lord in our lives. Então, antes de qualquer movimento humano, So even before any human movement, antes de qualquer cultura, even before any culture, antes mesmo de qualquer sistema social, even before any social system, Deus já tinha criado com perfeição. God has created with perfection. E vamos ver à luz da Bíblia, And we can see in the Bible, aos olhos de Deus, at God's sight, quem de fato somos e o valor que temos. who we are and the value that we have. Desde o início, lá em Gênesis 1, Since the very beginning, in Genesis 1, no verso 27, verse 27, diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. so God created mankind, and in His own image, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. A mulher, o homem, a criação humana, The woman, the man, the humankind, não nasceu de uma manifestação pública. it didn't raise from a public manifestation. Ela nasceu de uma decisão divina. It raised because of a holy decision. E antes que qualquer pessoa pudesse rotular, Even before someone may be able to label, pudesse definir, may be able to define, Deus já tinha criado de maneira perfeita. God have created in a perfect way. Vamos ver também em Jeremias 1, verso 5. We can also see in Jeremiah 1, verse 5. Antes que te formasse no ventre, eu o conheci. Before I formed you in the womb, I knew you. Deus nos conhece muito antes de estarmos no ventre da nossa mãe. God knows us even before we are in our mother's womb. Antes de surgir a sociedade em que vivemos hoje.
even before the society exists, Antes de vivermos as vidas que vivemos hoje. even before we live the lives that we live today, Antes de vermos as alegrias e as decepções do mundo. even before we live the joys and deceptions in this world. A palavra diz que Deus já conhecia todas as coisas. The word says that God knew all the things. E com esta verdade, nós podemos louvar ao Senhor por ela. And with this truth, we can praise the Lord. O Salmo 139 vai nos ensinar a louvar ao Senhor por isso. And the Psalm 139 will tell us how to praise the Lord for that. O verso 14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. The verse 14 says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. O 16 vai dizer: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. And the verse 16 says, Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Então a palavra de Deus nos mostra que o nosso valor humano não começa no ventre. Então a palavra... So the word of... Desculpa, diz lá. O valor humano não começa no ventre. So the word of the Lord tells us that the human value doesn't start in the womb. Começa no olhar do Criador. It starts in the sight of the Creator. E por isso a nossa resposta não deve ser comparação, So our answer shouldn't be a comparison, justificação, justify, mas a adoração a Ele. but the worship to Him. O mundo pode nos medir pela nossa aparência, The world can measure the way we look, pelo nosso estado civil, the way our marital status. Obrigado, thank you. se é jovem demais, não tem experiência. If he's too young, has no experience. Se já é maduro, o tempo dela passou. If he's a little bit more mature, that the time is gone. Se encaixa num padrão, é aceita. If it fits in a pattern, it's accepted. Se não encaixa, é descartada. If it doesn't fit, it's thrown away. O mundo vê as fases e, de fato, o mundo vive de fases. The world sees the faces, and actually the world lives the faces. Vemos ao longo da história que houve muitas mudanças, é verdade. We see along the history that there was a lot of changes, that's true. Coisas novas, New things happened, leis novas, new laws, mas Deus continua vendo a essência do que Ele criou. but God still seeing the essence of what He created. Ao longo da Bíblia, a gente vai ver história de muitas mulheres. In the Bible, we can see the stories of a lot of women. Nas últimas semanas, eu li muitas In the histórias past few weeks, I read a lot of histories de grandes mulheres, of great women, de mulheres realmente de grande influência, of women that big influence. mas houve também muitas mulheres comuns, como nós que estamos aqui, But I also read about women that are random women like me and you. que Deus escolheu para ser usada a sustentar o seu reino em cada tempo. That God chose to use to support the kingdom. Nos últimos tempos aqui na nossa igreja, a gente tem falado sobre o reino de Deus. So in the past weeks in the church, we've been talking about the kingdom of God. E Deus usou e continua usando mulheres, homens, para a construção do seu reino. And God used and still uses men and women to raise and to build the kingdom. Então nós vamos ver alguns exemplos So we are going to look at a few examples de mulheres como qualquer uma de nós, of women that's just like us. que não eram conhecidas, They were unknown. são pouco faladas na Bíblia, They are not much talked. They are not much talked about in the Bible. muitas são mencionadas apenas uma única vez, Some of them are only mentioned once in the Bible. muitas nem o nome se sabe, Some of them we don't even know the name. mas com certeza elas ficaram marcadas no coração de Deus. But for sure they were marked in God's heart. E a atitude que elas tiveram no momento oportuno em que elas escolheram And the attitude that they had in the moment that they choose se posicionar para falar de Deus
ou reconhecer o nome de Deus. to stand, to talk about God or to recognize God. Nós não vamos ler exatamente na Bíblia todas essas mulheres, sobre todas essas mulheres. We are not going to read exactly in the Bible about all of these women, Mas eu acho que tem os versos de todas elas. but we have the verses of all of these women, E vale a pena depois ler cada história. and it's worth it if you can read it after about them. Vamos falar sobre a primeira, a serva de Naamã. Let's talk about the first one. It's the Naaman servant. É uma história que está em 2 Reis, capítulo 5. It's a story that is in 2 Kings chapter 5. Ela era uma menina It was a young lady. cativa, It was captive. levada para servir um inimigo. She was taken to serve the enemy. Naamã era um capitão do exército da Síria. Naaman was a captain of the Syrian army. Era considerado um grande homem, He was considered a great man, mas ele era leproso. but he had lepers. O mundo diria, coitada, é apenas uma The escrava. world would say, she's just a slave. Poor young lady, she's just a slave. Mas Deus diria, é minha filha amada. But God said, she is my beloved daughter. Ela sabia que tinha um pai. She knew that she had a father. Não era um pai terreno. It wasn't a worldly father. A história não conta nada sobre ela. The story doesn't tell us anything about her, Nem nome ela tem. not even a name. Então não sabemos se ela tinha um pai por ela, So we don't know just if she had a father, se ela tinha uma família. or even she have a family. Mas ela tinha a certeza do pai celestial que ela tinha. But she was sure about the Heavenly Father. Quantas vezes nós sofremos porque talvez não tivemos um pai terreno, How many times we suffer because we didn't have a worldly father para nos proteger, para que não nos leve cativas, para que não nos sequestrem. to protect us, for us not being taken captive or to be kidnapped. Mas nós temos um pai. But we have a father, Ela sabia que tinha um pai. and she knew that. E ela diz ao seu senhor. And she says to his master. Right? Okay, she says to his master. Yeah. Há um profeta em Israel. There is a prophet in Israel, Para que ele pudesse realmente buscar a cura dele. so he could go and chase the cure. O profeta naquele tempo era o representante de Deus. So the prophet in that time, he was a representative of God, E ela acreditava que se o seu senhor, se Naamã se encontrasse com o profeta, ele seria curado, em nome de Deus. and she believed that if Naaman could meet this prophet, he could be healed. He could be healed in the name of the God. Na condição de sequestrada e serva, So in a condition of a kidnapped and a servant, ela podia ter ficado calada, she could have just stayed quiet. ela podia ter o odiado, She could have hated him, mas ela escolheu falar de Deus para ele. but she decided to speak about God to him. Na verdade, não foi para ele que ela falou para a esposa de Naamã. Actually, she didn't speak about God to him. She Então, spoke to his wife. Na história, uma nova mulher é usada. So in this story, another woman is being used. E por causa dessa menina sem nome, And because of this young lady without a name, um general foi curado. a army general was healed. E além disso, ele reconheceu Deus como o único Deus. And also he recognized God as the only God. Onde o mundo viu escravidão, Where the world saw slavery, Deus viu uma missão. God saw a mission. Amém? Amen. A segunda mulher, The second woman Joquebede, is Jochebed. I don't know the name. Jochebed. vai estar em Êxodo 2, capítulo You 2. can find it in Exodus chapter 2. Leiam depois, é a história do nascimento de Moisés. It tells about the born of Moses. Joquebede foi a mãe de birth. Moisés. Jochebed is the mother of Moses. Uma mãe em meio a um decreto de morte. So it was a mother among a law of the Pharaoh to kill all the babies.
É a história de Moisés, que foi o libertador do Egito. So this is do the povo do story Egito. of Moses, who was the rescuer of the people of Israel in Egypt. Ela esconde seu filho por 3 meses. So she hid Moses for 3 months, Depois ela prepara um cesto, and after she prepared a basket, coloca betume, with tar, coloca então Moisés no cesto e deixa-o no rio. and then she places Moses in the basket and left him in a river. Não foi abandono, She didn't left him there. foi fé. It was faith. Nessa mesma história, In that same story, ainda vai mencionar as parteiras. it also mentioned midwives. Thank you. Mulheres que faziam os partos e que tinham a ordem de matar todos os meninos. So the women that give birth to the children, and they have the order to kill all the boys, E elas temeram a Deus. and they fear God, E não mataram os meninos como o rei tinha ordenado. and they didn't kill the babies as the Pharaoh ordered. A Bíblia cita o nome delas uma única vez. The Bible mentions their names only once: Sifrá e Puá. Sifra and Puah. De certeza que Deus também não esqueceu do nome delas. I'm sure that God didn't forget about them. Ainda nessa história, a irmã de Moisés, Midian, Also in that same story, Moses' sister, Midian, era apenas uma menina it was only a young lady que ficou à beira do rio, that was next to the river, vigiando, observando o que acontecia com o cesto onde Moisés estava. looking at the basket where Moses was in. E ainda nessa história vai entrar a filha do faraó, And that in the same story, the daughter of the Pharaoh, que vem a adotar Moisés. which was going to adopt Moses. Então há muitas mulheres nessa história. So there is a lot of women in this story. E todas elas foram apenas instrumentos na mão de And Deus. all of these women were tools in the hands of God. Ele tinha o plano da libertação. So the plan was to set free the Israel. Onde o mundo viu desespero, So where the world saw despair, Deus viu a mãe do libertador. God saw the mother of the rescuer. Terceira mulher, Third woman, Ruth. Ruth. Leiam um livro de Ruth. É Please pequenino. read the book of Ruth. It's a small book. Uma mulher que ficou viúva, Ruth became widow. era estrangeira. She was a foreigner. Naquele tempo, ser casada era toda a sua garantia. In that time, being a married woman was all the guarantees, E ela fica sem essa garantia. and she lost all those guarantees. Ela conheceu Deus através do seu marido, da sua sogra. So she got to know God through her husband and her mother-in-law, E reconheceu a Deus. and she recognized God. Teu Deus será o meu Deus, Your ela God disse. will be my God. Ela escolheu Deus antes mesmo de ter uma garantia, So she chose God even before she has a guarantee, antes mesmo de estar segura, even before she was secure, antes mesmo de ter uma esperança de futuro. even before she has a hope in the future. E ela depois vem fazer parte da genealogia de Jesus. And then after she was part of the bloodline of Jesus, Onde o mundo vê passado, where the world see past, Deus escreve um futuro. God is writing a future. A quarta mulher, a mulher sunamita, The fourth woman, the Sunamite woman, está em 2 Reis, capítulo 4. which is can find in 2 Kings chapter 4, Uma mulher comum, a random woman, casada, married, do lar, a housewife, e por ali passava sempre Eliseu, o profeta, o representante de Deus. Elijah was always passing by there. Is a prophet, a representative of God. Ela diz ao seu marido: façamos um quarto para ele. And she said to her husband, let us prepare a room to the prophet. E juntos eles construíram um quarto para o profeta. And together they built a room to the prophet. Ela
criou um espaço em sua casa para o sagrado. So she created a space in her house to the holy. E sempre que o profeta estava por ali, ele ficava na casa dela. And every time that the prophet was there, he would stay there. Ela era estéril, não So tinha she filhos. couldn't give birth. She had no children. E ela viveu o milagre de ser mãe. And she lived the miracle of being a mother. E quando a crise chega à sua casa, And when the crisis comes to her home, porque o seu filho morre, because her children dies, ela declara tudo vai bem. he declares everything goes fine. Claro que ela estava destroçada. Of course, she was all broken. Ela teve um filho que nem tinha pedido She had the children which she didn't ask for, e esse filho morre. and that children dies. Ela vai até Deus ou até o seu representante, que era o profeta. She goes to God. Actually, she goes to the representative of God, Ela the vai prophet, até Eliseu e vive novamente um milagre. and she goes to Elijah and she lives another miracle. O seu filho volta à vida. So her son is back to life. Que fé tinha essa mulher? What a face, Que this woman. lição nós, mulheres comuns, podemos aprender com essa mulher? What a lesson we random women can take from this woman. Como podemos aprender como esposas, How can we learn as wives, como mães, as mothers, como mulheres na sociedade? as women in society? Nós podemos criar um ambiente sagrado onde quer que estejamos. We can create the holy environment wherever we are. Nós podemos criar um lar sagrado. We can create a holy home. Nós podemos orar pela vida dos nossos filhos, We can pray for the lives of our children, pela vida dos nossos maridos for the life of our husbands, e viver milagres como essa mulher viveu. and live miracles the same way this woman lived. O mundo vê uma rotina doméstica. The world sees a normal home life. Deus vê discernimento espiritual. God sees a spiritual discernment. A quinta mulher, Isabel, The fifth woman is Isabel. ela está em Lucas capítulo 1. You can find the story in Luke chapter 1. Uma mulher já de certa idade, A woman with a certain age. também considerada estéril, She couldn't also give birth. mas a Bíblia diz que ela era justa diante de Deus. But the Bible tells us that she was considered fair before God. E num tempo certo ela gera João Batista, And in the right time, she gave birth to John the Baptist, aquele que abriu o caminho para Jesus. the one that opened the way to Jesus. O mundo vê atrasos e busca atalhos. The world sees delays and seeks for shortcuts. Deus vê o tempo perfeito de todas as coisas. God sees the perfect times for all the things. O mundo pode rotular, The world can label, mas Deus chama pelo nome. but God calls us for the name. O mundo pode medir, The world can measure, mas Deus escolhe. but God chooses. O mundo pode diminuir, The world can diminish, mas Deus exalta. but God can exalt. Porque o nosso valor não nasceu nos movimentos humanos. Because our value didn't born in human movements. Nasceu no coração de Deus. It was born in God's heart. E o que é de Deus é eterno. And what comes from God, it's eternal. E tudo que fizermos hoje, And everything that we do today, falarmos hoje, everything that we speak today, em nome do Senhor, in the name of the Lord, será ecoado até a eternidade. it will last till the eternity. Nós podemos orar ao Senhor e passar algum tempo e até esquecermos da oração que fizemos. We can pray to the Lord and after some time forget about this prayer, Mas Ele não se esquece. but God will never forget. Podemos vir a viver coisas que talvez nem lembramos que pedimos ou que algum dia sonhamos. We can live things that we don't remember that we asked or we dreamed about, E mesmo assim Ele não se esquece. and still God never forgets. E é assim que nós podemos louvar e adorar. And this is how we can praise and worship Him. Podemos bendizer a este Senhor. We can bless the Lord. Pela criação, Because of the creation, pela vida, because of the life, pelas mulheres que Ele formou, because of the women that He created, pelas famílias que essas mulheres construíram, because of the families that these women built,
pelo homem que ele criou como o cabeça because of the man he created as the head, e por toda a graça que ele derrama sobre nós. and for the grace that he poured out on us. E entender And understand que a gente vive, quando vivemos com Jesus, nós vivemos em obediência. when we live with Jesus, we live by obedience. E muitas das vezes vamos fazer o que nem queremos. And sometimes we're going to do the things that we don't want to do. Eu sempre achei que nasci para ser uma mulher comum, do lar. I always believed that I was born to be a normal woman, a housewife. Ou talvez esse fosse o meu sonho, a minha vontade. Or maybe that was my dream, my will. Eu sempre gostei de cuidar da minha casa, I always liked to take care of my home, fazer um bolinho quente. make a warm cake, Um pão de queijo. a bread cheese. Mas Deus me colocou bem distante disso. But God put me far away from that. E muitas pessoas me perguntam se eu estou feliz na posição em que Deus me colocou nesse momento. And many persons ask me if I'm happy in the position that God placed me in this moment. E Deus sabe que estou feliz, estou. And God knows that I'm happy, yes. Mas não estou aonde eu gostaria, que era dentro do meu lar. But I'm not in the place that I wanted to be, which is inside of my home. Mas o Senhor já falou comigo o porquê e onde Ele me colocou e por que me colocou. But God has spoken to me the reason why He placed me there where I am now. E eu estou em obediência. And I'm just in obedience. O que eu quero dizer com isso é que obedecer dói. What I want to say with this is to walk in obedience sometimes brings pain. O obedecer nos tira da zona de conforto. To obey, walk away from the comfort zone. E sair da zona de conforto, a gente cresce. And when you walk away from the comfort zone, E crescer custa. helps you grow, and to grow, it hurts. E ouvindo de todas essas mulheres And listening from all these women e tantas outras, and so many others sofreram, that suffered, obedeceram they obeyed, e fizeram o reino de Deus crescer. and they helped the kingdom of the God to grow. E é isso que eu peço ao Senhor por nós hoje. And that's what I ask the Lord for us today. Que sejamos todos obedientes aonde Deus nos plantar. That we may all be obedient in where the God put us. E que possamos florescer And we may flourish para honrar, louvar e adorar o nome do to Senhor. honor and to glorify the name of the Lord. Amém? Amen. Feliz Dia da Mulher. Happy Women's Day. E não se esqueçam que eles são todos os dias. And don't forget the Women's Day are every day. Amém. Amen.